Bem, bom dia, conselheiro André, conselheiros, bom dia a todos. Vamos iniciar a sessão de julgamento do dia 16 de julho de 2020, início das 9 horas. Julgamos até ontem o item 100 da pauta. Hoje iniciaríamos pelo item 101, mas este processo, juntamente com o 102 e 103, foram retirados de pauta por satisfação do contribuinte. Então, o próximo item da pauta, item 104, recorrente a Cupelo. Relator Flávio. Bom dia, Flávio. Bom dia, presidente. Posso começar? Pode, por favor. Presidente, eu vou relatar, mas eu já vou adiantando que eu estou propondo uma diligência nesse processo. Eu fiquei com um pouco de dúvida e até com relação ao direito creditório, e por isso a minha proposição. Mas confesso a vocês que a minha tendência era dar provimento, e vocês vão entender por quê. Mas para não ter dúvida quanto ao direito creditório, eu estou propondo isso, mas vamos ver o que vocês acham, Marcos. Okay. Trata-se de pedido de compensação, através do qual o contribuinte pretendia quitar débitos próprios com crédito de saldo negativo de contribuição social. Ano calendário 2005, que na Decomp, né, André, originária, transmitida pelo contribuinte, tinha o valor de 329 mil. Em despacho decisório, reconheceu-se a integridade do direito creditório, não se reconheceu a integridade do direito creditório, uma vez que, em síntese, foi identificada uma divergência entre o valor do direito creditório indicado no PDComp e aquele informado em DPJ. Então, aqui a divergência é com DPJ. Como se observa daquele despacho, os pagamentos no total de... Opa, tem um valor errado aqui. Vou ter que confirmar esse valor aqui, presidente. Os pagamentos foram integralmente reconhecidos. Contudo, tendo em vista a informação de que a contribuição social devida no período seria de 168 mil, é isso mesmo, reconheceu-se como direito creditório apenas o valor de 161 mil, que seria justamente a diferença entre os pagamentos reconhecidos, é isso mesmo, e aquela CCL devido ao período. Devidamente estimado, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, na qual, de pronto, alegou erro no preenchimento da PDComp e da DPJ. Nesse sentido, argumentou pela dificuldade de apresentar todas as informações da PDComp necessárias para o reconhecimento do direito creditório, uma vez que, à época da transmissão, era novidade o envio eletrônico do pedido de compensação. É um pedido, ele é de 2008, esse pedido de PDComp, tá, gente? Então, era no início lá do processo eletrônico de compensação. Assim, a recorrente, após o despacho decisório, retificou o estudo do PJ e a própria PDComp. É isso aqui, eu tinha comentado com vocês nas sessões passadas, que foi um caso que me estranhou, porque ele conseguiu retificar a PDComp pós o despacho decisório, mas a essa época, a princípio, o sistema não vedava essa retificação. Na DPJ, a retificação foi no valor da CSL paga por estimativas, para constar o valor de 505 mil, ante os 498 mil anteriormente informados. Assim, retificou-se também o valor do saldo negativo para 337 mil e uns quebrados. Já no que tange ao PDComp, o recorrente alegou que não apontou, no pedido de compensação originariamente transmitido, as estimativas de contribuição relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro, nos valores de 43, 38 e 36, respectivamente. Assim, nos termos da PDComp, retificadores de folhas 33 e seguintes, além de fazer constar aquelas estimativas, houve alteração do saldo negativo de contribuição social no período, nos exatos termos informados na DIPJ retificada. O contribuinte esclareceu ainda que, com relação às estimativas de outubro, novembro e dezembro, parte dos valores foi quitado via DARF, foi pago R$12 em cada um dos meses, não entendi o motivo desse pagamento de R$12, e o restante foi quitado via pedido de compensação devidamente transmitido. Para comprovar o seu direito, com as declarações retificadas da IPJ e PDComp, o contribuinte apresentou também memória de cálculo e cópia do livro caixa do período. Ao apreciar o apelo do contribuinte, entretanto, como se observa do acorde de folhas tal, a DRJ do Rio entendeu por bem reconhecer apenas os valores das estimativas anteriormente omitidas na PDComp,
que foram pagas via DARF, no valor de R$12 cada. Assim, reconheceu-se um crédito adicional de 36, né, 12 vezes 3, relativo às estimativas que não foram computadas de outubro, novembro e dezembro de 2005, no demonstrativo anexo ao despacho, e que, reitere, foram pagas via DARF pelo contribuinte. Não se reconheceu, assim, a parte relativa às estimativas que foram supostamente quitadas via pedido de compensação transmitido pelo contribuinte. O acordo da DRJ recebeu o seguinte emenda. O recorrente, ao ser intimado da decisão proferida, apresentou recurso voluntário, no qual, em síntese, afirma que a parte das estimativas não reconhecida pela DRJ foi quitada via pedido de compensação e que, tendo em vista o não reconhecimento do crédito daqueles pedidos, os valores das estimativas foram incluídas, em um primeiro momento, em um parcelamento ordinário, migrando posteriormente este parcelamento para o programa de parcelamento especial instituído pela 11941. Como comprovação das suas alegações, o recorrente trouxe aos autos telas com controle dos parcelamentos da 11941, cópia das suas declarações, notadamente a DCTF do período, e notadamente a DCTF do período, folhas tal e seguintes. Bem, já posso provar, presidente? Tem sustentação ou não, né? O Paulo está querendo fazer um questionamento aí. Flávio, só assim, na verdade ele não retificou a decomp, ele preencheu uma decomp como se fosse uma retificadora só. Tanto que ele coloca lá, perdecomp formal, nessa folha 33 que você fala, entendeu? Ele só preencheu o perdecomp como se ele fosse transmitir corrigindo o erro. Imprimiu o formulário. Ter transmitido, na verdade. Tanto que ele chama de perdecomp retificadora de ofício. Né? Ele queria que a Receita corrigisse. Gustavo. Tá fechado. Flavinho, e ninguém questionou nada sobre a retificação da DIPJ? Não, tanto que a própria DRJ... Não te ouvindo não, cara. Mas... Tá ouvindo? Tá falando? Não ouvi ninguém. Caramba. Peraí. Tá ouvindo agora? Tira o microfone. Alô? Tá fechado seu microfone agora. Tá não. Oi? Oi? Tenta sem fone, Gustavo. Ele não tá ouvindo. Mas, assim, até o quanto o Gustavo está tentando, isso aí a própria DRJ aceita, tanto que ela reconhece os R$12 de pagamento do DARF. O que ela não reconhece são as estimativas pagas via compensação. Ouviram, Gustavo? E agora? Tá ouvindo, Gustavo? Acho que vai ter que entrar e sair. Eu não uso fone. Você usa fone, Paulo? Não, né? Não. Eu também não uso. Eu também não gosto, não. Prefiro, assim, se precisar eu uso, mas eu prefiro por aqui. Para mim o áudio fica super bom aqui, tanto de entrada, não sei se, pelo menos eu imagino que da saída também está. O fone acaba que é bom, assim, se você estiver num ambiente que você não quer que as pessoas fiquem escutando o que está acontecendo, e ele vai sair e voltar. O que a gente faz, presidente? Continuamos? Depois esclarece a dúvida dele? Ele falou que só para ver se para você confirmar esse novo questionamento da retificação da DIPJ que ele mandou no chat. Mas, de fato, você já esclareceu, né? Não houve esse questionamento. Não. Mas pode continuar que ele volta. Tá. Bem, presidente, eu vou tentar resumir o meu voto em vez de lê-lo todo, mas... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim.
Então, beleza. Agora eu voltei. Depois o cara... Não, vou falar. Não. Mas vira meme aí, a gente não sabe por quê. Mas... Vai. Vai lá. A pergunta era... Sabe? Vai, Gustavo. Foi embora. Bom. Não houve nenhum questionamento sobre a retificação da DPJ. Questionamento em que sentido, sua pergunta? Não, é porque a DPJ foi retificada depois. O valor de saldo negativo da DPJ era menor do que ele indicava, certo? Certo. Ou seja, é muito comum nesses processos. Mas ele, a princípio, a DPJ foi retificada dentro do prazo decadencial, então... Não, tudo bem, mas foi depois do despacho decisório, né? Mas nada veda, né? Não veda. O problema é que, nesses casos, usualmente se questiona assim, você trouxe provas suficientes para justificar a alteração. Não houve questionamento. E, a princípio, ele trouxe, tanto que a DRJ aceita, sabe, Gustavo? O que a DRJ não aceita... É só o problema da compensação. Tá bom, beleza. Tá? Mas aí... Pagamento e compensação. Porque eu até não tem essa explicação nos autos, Andrei, o porquê que ele pagou R$12, um DARF de R$12, e o resto ele compensou. Eu não sei. O valor para ser compensado devia ser o valor total menos 12. Aí ele mas 12 nos 3 meses, eu fiquei tentando especular o motivo disso, mas não tem. Mas enfim, a DRJ reconhece o pagamento e reconhece o crédito, né? Reconhece não só o pagamento dos R$12, como reconhece aquele crédito dos R$12. Então, talvez seja receio, Flávio, de a compensação não ser aceita, ele ficar sem nenhum pagamento no período, alguma coisa desse tipo. Não tem essa explicação, Paulo. Acho que a gente pode pensar em... Mas em relação a essa dúvida do Gustavo, é que aparentemente ele não mexeu na apuração, né? Ele só mexeu nos valores dos pagamentos e da estimativa paga. Então, assim, era fácil... comprovar a alteração. Tá? Bem, vamos em frente, então? Tá. Aí, presidente, eu vou tentar resumir aqui o meu voto. É o seguinte, por que eu estou propondo em diligência? E, repito, a princípio é uma decisão, é uma matéria já conhecida da turma, que é a questão das estimativas pagas via compensação. A gente proferiu decisões ontem com relação a esse ponto e a gente reconhece, né, aquele crédito porque as estimativas compensadas, uma vez não homologadas, serão cobradas. Mas eu não tive certeza que, com a documentação dos autos, da informação de que, de fato, aquelas estimativas foram compensadas e, principalmente, que elas estão parceladas. O contribuinte traz algumas telas do parcelamento primeiro ordinário, depois que ele migra para 11941, do parcelamento 11941, mas eu não senti tanta segurança para falar assim, não, essas estimativas de outubro, novembro e dezembro foram devidamente confessadas e declaradas pelo contribuinte via PERDECOMP, sabe? Então, a minha proposta de diligência era muito simples, no seguinte sentido, eu já estou indo lá para baixo, se vocês quiserem que eu leia, mas eu já estou tentando simplificar aqui. Entende que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem verifique e informe como se deu a quitação das estimativas da contribuição social relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro, e se os débitos dessas estimativas foram, de fato, incluídos no parcelamento da 11941. Não sei se seria um excesso de zelo meu, se a gente já poderia dar o provimento aqui, eu tenho votos nesse sentido, mas, enfim, estou trazendo essa proposta e aí fica a deliberação da turma. Repito, não tenho problema em mudar para dar provimento, eu quase dei, mas eu fiquei com um pouco de dúvida no direito creditório aqui. Gustavo, depois André. Ô Flavinho, a DRJ, ela diz claramente, cabalmente, que ela não aceita a compensação ou ela simplesmente fala que não tem prova da quitação das estimativas? Microfone, meu. Gustavo, vou pegar aqui, mas é quase certeza que ela não aceita a matéria de direito que é a compensação. Mas não tem, você disse que não tem elementos nos autos para demonstrar que essa quitação foi feita via... As DCTFs foram juntadas? Foram, eu vou pegar aqui. E tem lá a compensação como forma de quitação? E a DECOMP também? E as DECOMPs? E as DECOMPs que eu não tenho. Eu vou, peraí, que eu vou
Eu preciso só... E só uma última observação. Eu, particularmente, acho irrelevante se essas estimativas compensadas foram quitadas no parcelamento. Para mim, o que importa é a confissão pela DCTF da compensação. O que aconteceu a partir daí para frente, para a gente sempre foi irrelevante. Se foi quitado, se não foi, se foi homologado, se não foi. André tinha pedido só um pouquinho, Paulo. Sim, complementando, era exatamente isso que eu ia comentar, que a questão do parcelamento ela era importante antes do parecer COSIT de 2018, porque se ela era não homologada ou homologada parcialmente, a gente verificava. E o débito? Ele já foi pago, já foi parcelado ou continua em aberto? Então era irrelevante. E nesse caso, eu estou vendo aqui que é no calendário 2005, não é isso? Então, o microfone, Flávio. Outubro, novembro, dezembro de 2005, André. 2005. Então, nesse caso, nem era, porque teve uma época, até 2002, eu acho, que era só declarada a compensação em DCTF. Nesse caso, não, era obrigatório o PERDECOMP. Então, existindo, pelo parecer COSIT, existindo declaração de compensação e esses débitos estando declarados, é procedente, porque vai ser cobrado no momento posterior, que seja por esse parcelamento que ele já indicou ou por outra maneira. Então, se tiver nos autos as declarações de compensação, onde fica determinado que os débitos que algum débito compensado se refere à estimativa mensal desse período, para mim está comprovado. Antes do Paulo falar, só para responder a pergunta aqui do Gustavo, Matuzinho, a DRJ foi bem econômica no voto, mas o que ela fala é o seguinte: consta no despacho decisório que o valor total dos estimativos foi por área de 329 mil. No demonstrativo anexo ao despacho consta que não foram computadas as estimativas de outubro, novembro e dezembro de 2005. Aí, do exame dos autos, verifica que das guias de recolhimentos acostados houve pagamento dos meses de outubro para cada um deles, tão somente no valor de 12, que perfaz 36. Ela nem entra na discussão lá da estimativa. Da compensação. Ok, só um pouquinho, Gustavo. Vamos lá, o Paulo, depois o André e aí o Gustavo. Assim, Flávio, realmente olhei e não achei essas decomps, né, que ele disse que compensou essas estimativas. E aí, se ele não apresentou essas decomps e incluiu esses débitos no parcelamento, vai ser relevante para a gente, na decisão, saber quanto ele pagou no parcelamento até a apresentação da decomp, que essa tem sido a nossa linha. Nós temos deferido o crédito pago no parcelamento até a apresentação da decomp. Paulo, não, aqui a discussão eu não sei. A questão é, se ele pagou, né, quitou as estimativas via compensação, o que eu estou entendendo é o seguinte: se ele não quitou, se não existem essas decomps que ele alega, porque no processo não consta. Ah, tá, mas a princípio foi isso. Também não isso que eu preciso confirmar. A DRJ não localizou e não consta no processo. E ele fala isso no recurso, que ele quitou via compensação, uma vez que viu que não foi homologado, ele incluiu elas no parcelamento, primeiro ordinário e depois passou para o... Isso, então acho que talvez fosse interessante incluir essa questão se não houve apresentação da decomp, né? Até quanto que ele pagou. Ou até nos dois casos, porque assim, a gente já teve alguns processos, na verdade, em que mesmo tendo a decomp anterior, quando depois ele transferia o débito para o parcelamento, a gente só reconheceu que ele pagou até a decomp, os casos da Brasil Trading. Ok, Paulo. Vamos só deixar para o debate aí para a sequência. Agora mais esclarecimento do André. Bom, um ponto que eu queria trazer, o Gustavo até já se adiantou, que eu acho que também é relevante essa questão, se as compensações foram parceladas. Mas outro ponto que eu estava verificando aqui na decisão da DRJ é que realmente ela é omissa quanto a esse ponto de que as estimativas foram compensadas. E questionar se não seria o caso de uma nulidade da decisão da DRJ por
por cerceamento do direito de defesa, porque estaríamos apreciando uma matéria que não foi devidamente apreciada pela primeira instância. Interessante ponto, André. Vamos ver, vamos só ouvir todos aqui, para depois a gente abre. Vai Gustavo e depois André. Abre o microfone, Gustavo. Quanto à questão proposta pelo Paulinho, eu concordo. Apesar de não concordar com a tese em si, né, para mim o parcelamento é inovação, então, em tese, teria os mesmos efeitos da compensação, mas, enfim, para formar o convencimento de todo mundo, eu acho que seria prudente, realmente, se for fazer a conversão de diligência, que se propõe aí a verificação, caso não sejam identificadas as decomps, se de fato houve a inclusão desses débitos de estimativa em parcelamento. Quanto à questão do André, eu concordo. Se o contribuinte na manifestação de conformidade explicitamente aventou que parte dessas estimativas estavam compensadas, haveria uma nulidade. Mas eu acho o seguinte, até por uma questão de celeridade processual, se se comprovar por diligência que de fato essas estimativas foram quitadas por compensação, supera-se a nulidade com base no 53 no parágrafo 3º do 59 e julga-se a favor. Se, contudo, essa questão ficar demonstrada que, de fato, não haveria ali uma comprovação clara de que foi quitada por compensação, aí a gente enfrenta essa nulidade lá na frente. Não sei. É uma questão que eu estou pondo. Na verdade, pode ser uma faca de dois gumes, que aí vai voltar lá para baixo de novo. Né? Mas o problema é, se a gente voltar agora para a DRJ, e pelo que eu tenho visto dos acordos da DRJ, não se tem convertido em diligência. Então pode acontecer de voltar por conta da nulidade, bater aqui de novo e a gente converter em diligência. Eu acho que talvez a diligência aqui resolva tudo. Ok. André? Né? Eu só não entendo, Paulo, o motivo dessa limitação do parcelamento para a data da transmissão do PERDECOMP. Porque se ele pagou, assim, se ele declarou, tá, aí não tinha, mas ele demonstrou que ele parcelou e está pago, por exemplo, até hoje, eu acho que deve ser considerado o valor total. Porque não é o caso do Simples que tem que ser um retrato. No Simples, não. Ele tem que pagar ou tem que resolver a pendência até aquela data específica. Agora, nesse caso, se ele parcelou, tá, até, de 100, até a data da transmissão do PERDECOMP, é isso, né, que você falou? Ele pagou 50, mas depois ele foi pagando e pagou todos os 100? Eu não sei, eu não entendi essa limitação, não. É só, não é nem essa questão preços altos, né? Porque parece que vai ser baixado em diligência, mas eu não entendo essa limitação. Explica aí, Paulo, mas eu entendi o que o Paulo... Se ele pagou posteriormente do parcelamento e a gente reconhecer esse crédito desde a apresentação da DECOMP, a gente vai estar dando a ele os acréscimos de um pagamento posterior, entendeu? Não, mas não é só o valor do principal que conta. Então, André, o que o Paulo, desculpa, mas o que o Paulo colocou, e essa é uma informação que a gente precisa, porque a princípio, como não tem a PERDECOMP de quitação das estimativas, ele pode ter incluído esses débitos estimativas diretamente no parcelamento. É isso, né, Paulo? Mas e não quitado de ter compensação. É isso que a gente precisaria confirmar. Porque, primeiro ponto, a gente precisa confirmar se ele pagou isso mesmo quitou isso por compensação. Se sim, aplica no nosso entendimento. Se não, o que é? Ele apurou uma estimativa e já colocou ela diretamente no parcelamento. É um pouco diferente dessa discussão, porque ele não quitou, ele não confessou lá na... Apesar, né, Paulo? É só pegar o valor do principal, não vai passar disso. Ele confessou no parcelamento. Mas assim, eu acho que a gente precisa confirmar isso, André. Perfeito, mas essa discussão pode ser num outro momento. Pode. Sim, claro, vai ser no outro. Né? É só para a gente ter a informação para poder discutir, porque se a gente não tivesse, não teria que baixar novamente em diligência. Perfeito. Ô Flávio, eu não consegui ver na manifestação de conformidade ele alegando essa questão de que compensou essas estimativas. A manifestação é muito ruim, né, Paulo? Então, porque assim, aí não teria essa nulidade citada pelo André. Né? Ele simplesmente fala dessas estimativas que ele incluiu, mas eu não vi ele dizendo que compensou. E ele fala que parcelou alguma coisa já nesse momento, não?
Não. Eu só acho fala que incluiu. Se me dá uma palavra, pelo que eu entendi aqui, eu acho que ele tentou fazer uma compensação judicial com crédito de PIS. Uma compensação de PF. Das estimativas, né, Ricardo, que você está falando? Estimativa, não é isso? Junho. Outubro, novembro, dezembro. 43 mil, a outra 38, né? Isso. E a outra 36. Então, ele na DCTF, ele alega que tem uma ação judicial em São João de Meriti, número 2005, não sei das quantas, no processo judicial, e que aparentemente, pelo que eu estou entendendo, ele está nem compensado, está suspenso, ele colocou suspenso, eu não sei se... Mas aí, Ricardo, no recurso voluntário, ele já falou, olha, eu não tive minhas compensações homologadas e por isso eu parcelei. E aí ele traz as telas do parcelamento, entendeu? A questão envolvendo a compensação aí é a alegação, pelo jeito está só no campo da alegação, né? Então, acho que o primeiro ponto é confirmar se existe pedido de compensação, apresentar a Perdecom. Segundo, e existindo, qual foi se o contribuinte de fato confessou em parcelamentos. E terceiro, qual o montante pago até a data da transmissão e até a data atual, né? Porque pode ter gente que, por exemplo, como o André, pode entender que aproveite integralmente o pagamento. Acho que seria para instruir adequadamente né, chegar a condição para todo mundo julgar, acho que seria mais ou menos essa linha, né? Bom, presidente, para não ter dúvida, senhor, ao final aqui, então, senhor, assim tem que o julgamento deve ser cometido de diligência para que a unidade de origem verifique e informe como se deu a quitação das estimativas, né? Acho que seria... Acho que você não sabe nesse quito, acho que primeiro é perguntar se existe pedido de compensação. Verifique, informe se houve e como se deu a quitação, né? Não, o primeiro pedido de compensação, é o que é a alegação primeira dele. Isso. Tá. Enfim. Ele apresentou o pedido de compensação dessas estimativas. Tá. Depois se houve quitação e de que forma se deu, né? E quais os montantes pagos até a data da DECOMP e posteriormente até a data atual, né? Já pago no parcelamento. Beleza. Acho que uma oposição, né? Acho que há um consenso de que é bom instruir o processo com essa diligência. Ricardo, entende assim também? Eu só que, então, já que é proposta de diligência, eu peço ao Flávio só para que ele confirme que esses valores dessa DCTF estão declarados, porque para mim basta para confessar em DCTF que o valor já está, eu já concordaria em considerar a estimativa no cálculo do final do ano calendário, esse é o meu entendimento. E, pelo que eu estou vendo aqui, ele confessou com base numa compensação judicial. Ele alegou ter um crédito de PIS, mas como ele colocou em parcelamento, provavelmente renunciou a esse pedido de compensação. Né? Ele afirma, Ricardo, que não foi homologada a compensação. Por isso que ele colocou no parcelamento. Mas essa informação não tem. Porque o número do processo não é um processo da Receita. E diz que tem um crédito, que está compensando um crédito de PIS com um número de processo judicial. Provavelmente esse crédito não foi reconhecido, né? Não foi... Mas processo judicial ele teria que fazer habilitação e depois apresentar o Perdecomp, né? Mas nessa época tinha habilitação mesmo? Ele não cumpriu. Acho que sim. Habilitação já é uma coisa bem antiga. Habilitação do crédito para discutir em ação judicial já é... Eu também acho que sim. Mas assim, enfim. Tá, beleza. Eu só vou melhorar a redação, presidente, mas já anotei aqui os pontos e aí qualquer dúvida eu falo com... Ok, então, todos de acordo? O Cleus que não se manifestou, com a diligência. André ficou satisfeito aí com essa discussão em relação à possível nulidade? Podemos encaminhar pela diligência? Sim. De acordo, presidente. Então, só você ver essa questão primeiro que você fala na existência dessa DECOMP retificadora, né, que ele não retificou, de fato, né, e, na verdade, ele não fala que compensou apresentando DECOMP também. Não sei se teria que ver seu voto se você fala nisso. Daí. Ele fala, como o Ricardo falou, ele só disse que aproveitou créditos desse processo judicial
para extinguir essas estimativas aí, mas ele não fala textualmente que apresentou decomp compensando isso. Da IPJ retificadora só. Aí, Paulo, até acatando a sua sugestão, eu vou tirar aqui do meu voto essa questão da estimativa, paga, porque como a gente não tem essa informação precisa, eu tiro, aí depois, se for o caso, eu trago esse argumento. Tá? É melhor. Vou deixar mais... Não adiantar méritos aí, só dizer o que precisa ser confirmado e melhor. Eu estou até aqui analisando essa decomp que ele retificou, entre aspas, né? Ele não colocou o valor como compensação, ele lançou como pagamento de estimativa, e aí tem de caneta assim, DAF 12 e a DEVOG, o valor que ele teria supostamente compensado. Então, tá precisando. Então, talvez tenha sido por isso que a DRJ nem tenha se manifestado. Isso. Gustavo. Desculpa por trazer essa discussão só agora, porque eu não estava conseguindo abrir meu como chama? Meu processo. A DCTF está muito estranha, Flavinho. A DCTF fala de suspensão, ele não usa de compensação, cara. Ele não compensa esse débito em DCTF. Difícil, né? Se você pegar o acordo da DRJ, inclusive, deixa eu pegar aqui, ela fala que o próprio despacho decisório já traz esse valor, né? O valor da estimativa, o valor de 329 mil, que é o que ele quer, né? Tá, mas o problema é os mais um motivo, ver como é que foi esse pagamento de outubro, novembro, dezembro de 2005, como que se deu esse pagamento estimativo, se ele pode compor o saldo negativo ou não. Não, o problema aí é que ele fala que compensou, a DCTF dele fala outra coisa, ele não traz cópia das compensações, alegato ou não provado, explodiu. Mas aí, Gustavo, aí ele traz a prova de que ele parcelou o débito, que o débito está sendo pago, confessado via parcelamento. Aí são outros 500, mas aí a minha decisão iria para outro caminho, seria como a da Andréia, mas, cara, tá bom, vai, vamos ver o que aconteceu nesse treco aqui. Então, podemos registrar por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência? Ok, então, item 104, resolução para conversão em diligência, por unanimidade. Segue com você, Flávio, item 105, recorrente do Infactory. É um processo paradigma que vai repercutir do 106 até o 115. Beleza. Só para relembrá-los, a gente já julgou nessa sessão, não sei se foi na terça ou na quarta, um outro processo desse contribuinte, mas é porque a manifestação de conformidade dele foi intempestiva, então por isso a gente nem conheceu do recurso voluntário. Então, eu acredito, como se trata de vários processos paradigma, ele perdeu o prazo em um só. Eu acho que ele deve ter esquecido de apresentar o recurso naquele que a gente julgou, mas nesse aqui há que se enfrentar o mérito aqui da discussão. Está pequeno. Trata-se o presente de processo administrativo de pedido de compensação, apresentado por Dream Factory Comunicação e Eventos, hora recorrente, através do qual pretendia quitar débitos próprios com crédito IR-fonte. Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi reconhecido, uma vez que identificou-se que o DARF, com suposto pagamento devido ao maior, teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível. Não concordando com o não reconhecimento do direito creditório, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, do qual alegou, em síntese, que apresentou DCTF retificadora e que neste documento deixou-se de constar o IRF importação, código tal, recolhido em 21 de março de 2012. Alegou ainda que o recolhimento a maior se deu, pois a empresa iria contratar a banda Bjork para se apresentar no evento Sonar 2012, dia 11 de maio de 2012, o que não aconteceu. Houve o cancelamento do serviço do prestador, ocasionando a devolução do valor já adiantado e acarretando, dessa forma, o crédito tributário em questão. Para comprovar sua alegação, além da DCTF retificadora, o recorrente apresentou, tal como consta no acordo recorrido, documentos em língua estrangeira emitidos pelo Bank of America e um print relativo a uma notícia veiculada pela internet no site tal aqui. Ao apreciar o apelo, entretanto, a DRJ de Campo Grande entendeu que, por bem julgá-lo como improcedente, como foi observado no acordo proferido, a turma de julgador ACOR consignou, em síntese, que os documentos apresentados não seriam suficientes para a comprovação do alegado.
não concordando com o entendimento zarado, o recorrente apresentou o recurso voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de manifestação de conformidade. Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos o contrato devidamente traduzido por tradutor juramentado, uma vez que a DRJ afirmou no acordo recorrido que, quanto aos documentos em língua estrangeira não acompanhar de versão em português produzida por tradutor juramentado, eles não podem ser aceitos como tal, e ato contínuo, os atos foram distribuídos. Aí relator para julgamento. Pode ir, tá. Sim. O recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos, diferentemente daquele outro. Bem, como demonstrado acima, em síntese, o recorrente alega que o seu direito creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando pedido do envio de compensação. Contudo, quando o recebimento do despacho decisório, que foi emitido eletronicamente, o contribuinte retificou sua DCTF. Neste ponto, é bom deixar claro que o DD foi expedido em 4/4/2013 e a DCTF retificadora foi enviada pelo contribuinte em 29/4/2013. Enquanto analisa o documento de folhas 18 a 40, DCTF retificadora, março de 2012, de fato, o único débito de IR-fonte constituído pelo contribuinte é no valor de 54.600. Ou seja, com a retificação da TCF, não consta como débito do recorrente o valor de 115 mil, que é exatamente a discussão aqui, 115 mil. Apesar de haver um indício forte da existência do direito creditório, como mencionado, a DRJ entendeu que não houve comprovação desse direito, uma vez que os documentos apresentados pelo contribuinte não seriam suficientes para a comprovação do legado. Entretanto, não se pode concordar com esse entendimento. Explica-se. Quando se analisa os documentos apresentados pelo contribuinte nos autos, notadamente o contrato de câmbio de folha 107 seguintes, pode-se perceber facilmente que, em um primeiro momento, em 21/3/2012, houve a remessa de $187 mil para o exterior, tendo como objetivo serviço de remuneração por exibições. Essa remessa deu ensejo ao pagamento de IR-fonte no valor de 115.437, que é exatamente o valor do crédito em discussão. A comprovação do pagamento do IR está acostada às folhas tal, em que pese esse pagamento não ser objeto da presente discussão, uma vez que já havia sido identificado no próprio despacho decisório exarado. Por outro lado, vou tirar isso aqui. No contrato de câmbio apresentado pelo contribuinte folhas tal, o que se verifica é que, no dia 14/5/2012, houve o repatriamento dos mesmos $187 mil, que haviam sido remetidos ao exterior, através do já mencionado contrato de câmbio do dia 21/3/2012. Esses documentos, por si só, aos olhos deste julgador, já demonstram que a remessa dos valores ao exterior, que deu ensejo ao IR-fonte recolhido, foi devidamente restituída, repatriada ao contribuinte, o que, a princípio, já comprovaria o seu direito creditório. O recorrente, contudo, justificou esse repatriamento, alegando que houve o cancelamento do show da banda Bjork por motivo de doença da vocalista, que é conhecida mundialmente, inclusive pelo fato de ter atuado como atriz em diversos filmes, em especial junto ao consagrado diretor Lars von Trier. Tudo bem que ela depois teve um problema com esse Lars von Trier de abuso, mas isso aqui é uma discussão para pós-sessão. Para comprovar esse cancelamento, o recorrente apresentou uma notícia veiculada na imprensa, em que demonstrou o cancelamento da apresentação da banda Bjork, justamente porque a vocalista estava com problema de saúde. Essa informação, inclusive, pode ser confirmada por este relator em consulta aos seguintes endereços eletrônicos. E na dúvida, né, se houve esse cancelamento mesmo, aí eu consultei via Google e 3 ou mais sites já me demonstraram que houve esse cancelamento desse show que a banda faria aqui no Brasil. Além daquela notícia, o recorrente apresentou o contrato devidamente traduzido, folhas tal, em que se pactou a contratação daquela banda para apresentação no evento denominado Festival Sonar, que seria realizado na cidade de São Paulo, que corrobora com o que restou noticiado pela imprensa. Desta feita, entende-se que, com a documentação apresentada aos autos, notadamente os contratos de câmbio, com a remessa e repatriação dos $187 mil, o contrato firmado com a banda Bjork, e a notícia do cancelamento do show que aconteceria na cidade de São Paulo, além da DCTF retificadora, em que não consta como débito o IR-fonte no valor de 115 mil, houve a comprovação do direito creditório invocado no pedido de compensação apresentado pelo recorrente. Por todo exposto, votos por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o direito creditório no valor de 115 mil,
homologantes. Por consequência, o pedido de compensação apresentado dentro do limite de crédito ora reconhecido. É como voto. Ok. Então, o IR fonte é remessa exterior, né? Então, apesar de ser fonte, é aquele que quem remete suporta praticamente esse encargo. O ônus, né? Algum questionamento? Vamos ao voto, Paulo. O Gustavo está falando. Você quer falar? Gustavo, você diz que não? Qual diabos é o nome da vocalista da Bjork? Quem é Bjork? Ela é famosa, cara. Uma cantora islandesa. E ela é uma cantora, né? E ela fez uns filmes do Lars von Trier, Lars von Trier, vocês já ouviram falar nele. Mas os filmes do Lars von Trier eu não posso assistir aqui em casa com 2 menores de idade, não. Eu não sei o que eles dizem. Se de madrugada. Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Com Andréia? o relator. Cléucio? Com o relator, presidente. André? Acompanho o relator. Eu vou acompanhar. Acho que ficou bem explicado aí, bem documentado realmente o cancelamento, né, do evento e que foi o motivo da remessa. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário do item 105, que é o processo paradigma, e com efeitos para os itens 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, até o item 115, que são os repetitivos desse processo. Fazer a anotação aqui, a gente já vai seguir para o próximo item. Ô, Gustavo, tem um filme que não é pro momento do Lars von Trier, que é um dos filmes que mais marcou minha vida, que chama Melancolia. Que Esse filme é muito bom, cara, deprimente, mas muito bom. Nesse momento que o mundo está acabando. Não é legal. Não é legal. Aliás, foi o primeiro filme que eu vi com aquela menina depois da entrevista com vampiros, cara. Eu só fui ver ela ali. Pra quem não assistiu, Gustavo, você nunca ouviu a Bjork? Hein, Gustavo, você nunca ouviu a Bjork como cantora? Não. Vale a pena. E ela é bem diferente. Até a forma como ela se veste. É meio as maquiagens que ela usa, o cabelo. A Bjork é bem performática. Vou procurar ver, mas dependendo do estilo de música, pode ser que eu não me satisfaça. É diferente. Mas ela é bem famosa. Música é desconstruída. Não é heavy metal, é desconstruída. Eu vou ver, vou procurar. É legal, mas é legal. Mas o Melancolia é deprimente, cara. Nesse momento, então, É deprimente. E é um dos filmes mais levinhos do Lars von Trier, né? Você pega os outros, eu vou te falar, esse filme não. Bem, sequência, item 116, recorrente Coopera RH, Cooperativa de Trabalhos Profissionais e Recursos Humanos do Estado do Rio, relator Ricardo. Vamos lá, Ricardo. É um paradigma também, que vai repercutir do 117 até o 127. Ok, vamos lá então. Uma compensação de crédito de fonte com débitos da própria interessada no âmbito do que prevê o artigo 45 da Lei 8541. A unidade de origem não reconheceu a integralidade do crédito indicado para a compensação porque havia divergências entre os valores de fonte no correspondente Código de Receita, os valores informados em DIF pelas respectivas fontes pagadoras. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que a causa da divergência seria o fato de os tomadores de serviço deixarem de informar na DIRF os valores retidos, junto à nota fiscal de serviço prestado para comprovar essa circunstância. A DRJ, no entanto, alegou que a nota fiscal juntada não se prestava à comprovação por ser emitida pela própria interessada. Teria, pelo menos, que se juntar o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora na conformidade do que previa o artigo 943, parágrafo 2º do RI 99. Ademais, em consultas aos sistemas informatizados da Receita, verificou que não havia alterações nas DIF das fontes pagadoras. Inconformado, o responsável pela empresa perante ao CNPJ apresentou recurso voluntário onde essencialmente repete que os tomadores realizaram as retenções nos valores originalmente apontados. Reproduz tabela contendo números das notas fiscais e valores retidos pelas 6 fontes pagadoras informadas na DECOMP. Junto a cópia dessas notas fiscais, no tocante às 5 fontes pagadoras, cujos créditos não haviam sido contemplados no despacho decisório. Alega ainda que não se poderia aplicar multa de ofício nem multa e juros de mora na conformidade do que dispõe as súmulas CARF 14 e 25. É o relatório. Aí eu voto. Posso seguir? Bom, o recurso é tempestivo e, segundo informações prestadas em despacho de encaminhamento da própria unidade de origem, foi apresentado pela pessoa responsável porque a interessada já se encontra baixada no CNPJ, tanto que o resultado do julgamento na primeira instância havia sido enviado para o seu domicílio. Nessas condições, considero prudente tomar conhecimento do recurso. Como relatado, o caso trata de compensação de crédito de fonte com débitos da própria interessada no âmbito do que prevê o artigo 45 da 8541. O despacho decisório listou os valores de fonte indicados na DECOMP que se mostraram divergentes daquilo que havia sido comprovado em DIF. Assim, homologou a compensação na mesma conformidade. Como a nota fiscal apresentada na manifestação de conformidade foi emitida pela própria interessada, a instância ACO a considerou imprestável para alterar o conteúdo do despacho decisório. Em seu recurso, contudo, o responsável pela interessada reproduziu uma tabela contendo os números das notas fiscais e valores retidos pelas 6 fontes pagadoras informadas na DECOMP. Além disso, juntou cópias dessas mesmas notas fiscais respeitantes às 5 fontes pagadoras cujos créditos não haviam sido contemplados no despacho decisório, folhas 63 a 99. Ora, pelo que se pode verificar, a interessada realmente emitiu as notas fiscais referentes aos serviços prestados cujas retenções totalizaram os valores indicados na DECOMP. As cópias juntadas revelam que os valores retidos a título de fonte totalizaram os montantes indicados para cada fonte pagadora, uma exceção que fica por conta da fonte pagadora cujos créditos já haviam sido contemplados no despacho decisório. Entendo que exigir a comprovação via informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras é uma espécie de probácio diabólica para o contribuinte do porte da interessada. É disso que há erros na produção desses documentos e na consequente elaboração de transmissão das DIRF. Todas as notas fiscais revelam o valor correspondente ao 0,5% do serviço prestado que seria retido a título de fonte. Os valores revelados totalizam os montantes indicados na DECOMP. Não vejo por que não dá razão à recorrente. Uma questão que se poderia levantar seria o motivo pelo qual a interessada só apresentou uma nota fiscal com a sua manifestação de conformidade, inclusive quando se constata que ela não fazia parte da tabela posteriormente apresentada com recurso. De fato, parece ter havido um engano sobre a nota juntada naquela ocasião. Isto porque sua emissão se deu em maio de 2007, quando todos os créditos informados na DECOMP se referiram às retenções efetuadas em abril daquele mesmo ano. Nesse contexto, considero que a apresentação posterior dos elementos efetivos de prova podem configurar a situação de fato superveniente prevista no parágrafo 4º do artigo 16 do 70.235. É de se propor, então, a homologação integral da compensação pleiteada. Assim, apesar de esdrúxula, fica prejudicada a alegação subsidiária atinente às multas e juros. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para homologar a integralidade da compensação originalmente formulada. Aqui é caso de fonte, compensação de fonte, Ricardo, fonte do serviço prestado pela cooperativa. Ele, além da nota fiscal, ele traz alguma coisa de escrituração, registro do recebimento, estado bancário, alguma coisa? Ricardo? Acho que não, presidente. Eu não mencionei nada disso aqui, né, no meu voto. É porque a gente tem tido essa discussão na ausência do comprovante. De fato, assim, as DIRFs têm sido... tem muito erro, tem muita falta de informação, né, erro de informação, e aí, por isso não... E além do que, as empresas nem sempre cumprem o seu dever de mandar o informe de rendimentos.
E até a súmula Caixa admite a comprovação por outros meios. Mas só a nota fiscal como comprovante, você julgou suficiente para comprovar a efetiva retenção? Presidente, uma cooperativa de recursos humanos de porte pequenininho, valores, eu me lembro que eram valores irrisórios, bem pequenos. Eu fiz a somatória das notas fiscais, todas as notas fiscais bateram com o valor daquela tabela que ele tinha feito. Ali dizia que o fonte teria sido retido, né? Eu achei que, exigir mais de um contribuinte do porte desse daí seria demais, entendeu? Então, a minha análise do caso foi no sentido de que já tem elementos aqui para dar provimento. Mas aí realmente, eu pedi o quê? Eu ia pedir algo que ele teria que ter escriturado na sua contabilidade esses valores retidos. Nós costumamos, assim, nas discussões, era pedir um extrato bancário, ou o registro da conta bancária que ele recebeu os valores líquidos, uma comprovação de que ele recebeu esse valor líquido, né? Mas eu tenho pedidos aqui, vamos ver, Gustavo e Flávio. Na verdade é isso. Inclusive, aqueles casos que foram retirados de pauta, a situação é precisamente essa, ou seja, se eu não tenho DIR, quais seriam os documentos? Minha grande preocupação aqui não é nem a receita foi levada à tributação, não, nós estamos falando de cooperativa, eu acho que há um tratamento diferente, mas você tem que pelo menos ter uma prova do registro daquele recebimento para saber se ele recebeu líquido aquele valor. Se ele recebeu o valor bruto, o ônus do encargo foi por conta do tomador de serviço. Então não tem, à luz, inclusive, do 66 do CTN, legitimidade para já de volta. Então, o registro, pelo menos, a comprovação, pelo menos, do recebimento líquido, se faz necessário. Se não dá para fazer essa prova via TED bancária, cheque, dinheiro, os cambá 4, você faz pelo menos pelo o registro contábil. E isso eu tenho considerado nos meus votos. Eu não sei se é o caso de negar provimento, viu? Os valores foram recebidos de SESI, SENAI. Pois mas na nota fiscal você tem o destaque. Normalmente não se preocupam em fornecer esses informes. Olha os valores, R$10, R$17, R$70. Eu entendi. O problema todo, Ricardo, é que eu tenho votado nesse sentido, ou seja, eu tenho que manter minha coerência. Então, assim, o que eu faria nesse caso aqui, já que isso não foi aventado ao contribuinte, apesar da DRJ ter falado que tem que trazer prova, etc e tal, aquele negócio, aí tem uma discussão que eu já levantei antes, tá, eu tenho que trazer prova, mas que prova? Eu vou até ler o acordo da DRJ para saber se a DRJ deixou claro que precisava trazer, por exemplo, escrituração contábil. Se ele não trouxe, aí é um problema. Tá? Mas essa é a minha opinião. Flávio, depois Cléucio. Ô Ricardo, eu entendo a sua colocação, até pelo porte da cooperativa, enfim, e os valores envolvidos, mas a minha preocupação nesse sentido, e a gente já votou em vários casos assim, é o seguinte: ok, a DIF é difícil, o tomador não faz errado, não entrega. Eu já trabalhei com clientes, né, na época da advocacia, exatamente com essa problemática. É muito complicado para quem está prestando o serviço. Você pede lá para a contabilidade do seu tomador, ele, não vou entregar, te enrola, e você precisa fazer as compensações, você tem aquele crédito. Mas qual que é a minha dificuldade aqui de reconhecer esse crédito, assim, só com a nota fiscal? E se ele recebeu esse valor, o tomador não fez a retenção, ele recebeu bruto o valor da nota. A gente não sabe. E se o tomador não pagou nem o líquido? Então, assim, ele tinha que estar trazendo pelo menos o seguinte: olha, eu emiti uma nota de 100, e olha aqui, eu recebi 90, 10 ele reteve. O que ele fez com esse 10, se ele recolheu, se ele declarou, é um problema da Receita com o tomador. Agora, para a gente reconhecer direito creditório, a gente tinha que pelo menos falar assim: olha, ele emite uma nota de 100, faz o destaque do imposto de 10 e recebe 90. Então, de fato, ele tem esse crédito. Acho que o próprio deveria ser, não sei o entendimento dos demais, mas para mim, eu
para mim aqui, eu acho que daria tranquilamente de converter em diligência e pedir para a gente ter uma certeza desse valor. Minha sugestão seria essa. Eu acho que o custo-benefício... Tá baixo, Ricardo. Ricardo, estou te ouvindo, não. Não está saindo seu som, Ricardo. Alô? Sim. Pode falar. Eu sou contra converter em diligência, porque eu fiz a análise e entendi que os valores estão batendo direitinho, as notas fiscais, a meu ver, são... Agora, se for assim, é aquela história, de converter tudo em diligência, aquilo que eu digo. Vamos fazer a ferro e fogo? Vamos fazer a ferro e fogo. Fazer a ferro e fogo significa que tem que fazer uma análise completa. Não basta o cara trazer aqui uma cópia de xerocada, digitalizada de um... Se a gente está desconfiado, tem que desconfiar de verdade, e não fazer um mais ou menos. O cara trouxe aqui uma cópia de uma folha que eu acho que é realmente o livro diário dele e essa escrituração corresponde à realidade. Não, então vamos trazer o quê? Tem que trazer extrato bancário, a gente tem que bater, fazer a conciliação com a escrituração dele, e aí também tem que fazer a apuração do imposto devido para ver se ele está tudo... Sabe, isso só se faz em auditoria. Uma análise assim superficial que pode ser feita, ou a gente converte tudo em diligência, ou, entendeu? Tem que ser mais ou menos no cheiro, né? Desculpa, mas esse caso concreto, eu não concordo em converter em diligência, não. Cláudio. Não, presidente, mais ou menos na linha do Flávio. Eu entendo as ponderações do Ricardo, até pelo valor que está sendo discutido aqui, como direito creditório, o valor não é realmente um valor expressivo, mas, de fato, as notas fiscais, sozinhas, unicamente para servir como prova do direito creditório dele, de que teve retenção, parece ser frágil demais. Eu concordaria nessa linha de converter em diligência para que ele trouxesse mais elementos probatórios, apesar de ter alguma questão em torno aí de que ele já teria sido intimado para fazer essas comprovações. Mas, diante das ponderações do Ricardo, eu vou pela linha da diligência. Gustavo? Está sem som, Gustavo. Só para deixar claro, Ricardinho, eu não estou pedindo para confirmar a veracidade da informação da nota fiscal, eu creio na nota fiscal, eu sempre sustento, inclusive, que a emissão de nota fiscal falsa é crime, não é isso. A discussão eu recebi 100 ou eu recebi 90? Esse é o problema, e essa prova não tem. Agora, eu poderia aqui sustentar pura e simplesmente, como ele não trouxe a escrituração contábil, vou dar pau. Mas o problema é o seguinte, Paulinho, a DRJ não fala qual prova que ele tem que produzir. A DRJ vira e fala para ele, olha, a nota fiscal não é suficiente, você tem que produzir provas hábeis e idôneas. E aí, a minha visão do princípio da verdade material é essa. Cara, tudo bem, a prova é minha aqui? Mas me diz o que eu tenho que provar, cara. Né? O papel do julgador e da unidade de origem é instruir o processo. Se o cara não diz, pelo menos, no despacho de saneamento, quais são os fatos que dependem de prova e quais são as provas que eu tenho que produzir, eu fico completamente perdido. Né? Então, assim, eu concordo com o Flavinho, com o Cleuso, eu acho que é caso de conversão de diligência para instar o contribuinte aqui a trazer qual seja o livro dele, que aqui eu não sei qual seria esse livro, seria o Razão, para comprovar que esses recebimentos foram de fato escriturados e pelo valor líquido, não bruto. Ok, podemos ir ao voto. O relator também teve que há elementos para dar provimento, né? Ele teve que a nota fiscal é suficiente. É só reiterando que o Gustavo disse, Ricardo, não se trata aqui de pôr em dúvida o documento em si. Aliás, pelo contrário, é o que a gente tem dito. Na medida que o processo é digital, se a gente começar a botar dúvida em todos os elementos que o contribuinte traz nos autos, a gente vai, né, viabiliza o processo digital. Então, ele é uma imagem que, em princípio, não havendo indício de falsidade, a gente tem por dever acreditar, né? A não ser que haja evidente indício de falsidade. Mas, então, a questão aqui é o conjunto da prova e não necessariamente, não a avaliação física do documento. Fala, André, quer falar antes eu vou começar a colher os votos. Rapidinho, assim, eu concordo com a questão da diligência, até mesmo assim com base na súmula 80, né, que ela é disciplina que
para deduzir o valor do retido na fonte, tem que comprovar o cômputo das receitas na base de cálculo do tributo. Então, assim, não houve nenhuma escritura, não houve a comprovação de nenhuma escrituração, apenas a questão das notas mesmo. Então, eu vou no sentido da diligência também. Ok. Então, vamos ao voto, Paulo. Tem que ligar o som, Paulo. Tá, eu confesso que eu estou surpreso com essa discussão, né? Porque, assim, como foi aventado, nós já julgamos inúmeros processos desse tipo de crédito, onde o contribuinte traz apenas a nota fiscal, e nós não aceitamos apenas a nota fiscal porque é de sua própria emissão, e fica essa dúvida realmente acerca se existiu ou não essa retenção, qual foi o valor recebido pelo contribuinte, e nós sempre temos votado que ele precisaria trazer, além da nota fiscal, outros elementos, notadamente os extratos bancários e a sua escrituração contábil. Então, assim, eu não vejo nenhuma diferença nesse processo aqui. Eu acho que não dá para sermos... aí sim seria casuísmo se nós tivéssemos tratamento diferenciado de acordo com o porte do contribuinte. Então, assim, eu voto por negar provimento, porque a prova apresentada pelo contribuinte eu concordo integralmente com o que a DRJ falou. Em relação a essa questão aventada pelo Gustavo, que ele não indicou que tinha que ser a escrituração contábil, bom, mas ela diz, olha, você me traz uma prova que foi só você que emitiu. Eu até aceito que você não traga o comprovante de rendimento, mas me traga outros elementos de prova que não sejam produzidos por você. E ele só traz as mesmas notas fiscais. Então, assim, eu voto por negar provimento. Ok. Gustavo? Presidente, Paulinho, você conhece a minha rigidez, cara. Aqui o problema todo... traz outros elementos que não sejam produzidos por você, mas ele vai trazer os elementos produzidos por ele. Ele vai trazer o livro razão ou caixa dele. Ele não tem outro documento. A questão aqui, para mim, é a falta de um cuidado na instrução do processo, não no sentido de se distribuir um ônus, mas de dizer propriamente o que eu tenho que produzir de prova, cara. Eu preciso saber o ônus é meu, tá? Se eu não produzir a prova, beleza, eu vou indeferir o pleito. Mas eu preciso saber qual que é a sua dúvida. Em momento algum, seja na unidade de origem, seja no acordo da DJ, disse isso que nós estamos falando agora. De que ele tem que provar que o valor é líquido, não bruto. Quem está sustentando isso agora somos nós. O contribuinte nunca foi instado sobre isso, ele sabe-se lá, Deus. Ele provavelmente não sabe, estou trazendo a nota fiscal, tem a retenção lá destacada. O que mais que vocês querem de mim? Né? Então, eu entendo que a nota fiscal é insuficiente. E eu, em diversos julgamentos, eu venho falando, diligência não se presta para reinstruir o feito. Mas aqui, especificamente, até para atender um princípio de uma garantia de devido processo legal e uma garantia de ampla defesa, eu tenho que indicar para o contribuinte, pelo menos, o que ele tem que provar para mim. Se a questão aqui é que o rendimento é líquido e não bruto, eu tenho que dizer isso textualmente. Isso não foi dito em momento algum ao longo do processo. O contribuinte foi vendido. E é por isso. Não é casuísmo. Eu estou até fundamentando aqui o motivo pelo qual estou admitindo a conversão de diligência para reinstruir o processo, muito provavelmente porque, se a gente não fizer, eu daria aso, sim, aqui, uma violação à ampla defesa. Então, eu estou fazendo isso para não declarar até no dado processo aqui para trás. Então, assim, eu voto por converter em diligência nesses tempos, presidente. Claro. Presidente, eu já tinha falado a minha proposta, eu acompanho a divergência aberta pelo Gustavo no sentido de converter em diligência para fins de comprovação em específico de quanto que o contribuinte recebeu líquido referente às notas fiscais que ele emitiu e juntou aos autos. André? Eu acompanho a divergência do Paulo. Eu também não estou percebendo alguma especificidade nesse processo que leve à diligência. Inclusive, eu já trouxe votos na reunião passada nesse sentido. Eu acompanho pelo negar provimento ao recurso. André? Não, Cléucio, desculpa. Tá ótimo. Bom, presidente, eu vou na linha da divergência aberta pelo Gustavo. No acordo da DRJ, o máximo que se diz aqui é que outros documentos de prova aptos e idôneos a esta finalidade para comprovar o direito de crédito do contribuinte.
Então, eu acho que o acordo deveria ser mais específico, por isso entendo que é o caso de converter em diligência. André? Presidente, como eu já me adiantei, eu voto na divergência aberta pelo Gustavo. Acho que é caso de diligência. Eu entendo aqui, nesse caso, eu vou acompanhar o entendimento do Paulo. Eu acho que não vejo diferença substancial aqui com nenhum outro processo que a gente julgou dessa matéria do IR-Fonte. Independente do porte da empresa, até porque eu nem tenho como julgar se é uma empresa pequena ou não, porque é uma cooperativa. Não conheço, de fato, mas não sei o porte. Só que isso nos leva a uma situação de impasse relativo. Porque tem uma proposta de diligência. Então, assim, na verdade, eu vou ter que colher ela como preliminar e consultar Ricardo sobre essa proposição. Se ele, como uma proposta de ofício levantada de diligência, se ele manter o entendimento de não realizar a diligência, porque aí vai ser uma questão de voto por desempate. Você vai ter que se manifestar sobre essa diligência, por favor, Ricardo. Eu não vou concordar. Eu não concordo com a diligência, até porque eu tenho quase certeza que essas provas não vão poder ser feitas, o contribuinte vai acabar, eu vou ser obrigado a encarar uma diligência que não tem resposta positiva e eu vou ter que manter a minha posição. Eu acho que é uma prova diabólica, até porque eu vejo que estamos falando de abril de 2007, um contribuinte que já fechou as portas, tanto é que a intimação da TRJ teve que ir para o seu responsável perante o CNPJ. Eu até tive dúvida se poderia admitir, né, o recurso, na medida em que você não tinha ali maiores elementos para caracterizar a representação. Então, eu disse que prudência eu conhecia, então eu acho que é uma prova diabólica que não vai mudar o quadro, o retorno vai ser praticamente, eu vou estar diante da mesma situação. Então, eu não concordo com a decisão de ter diligência. Ok, então a diligência aprovada vai ficar rejeitada por voto de qualidade. Fala, Paulo. Não teria que colocar uma contra a outra, não, na verdade? Não, porque a diligência aqui, ela não resolve. A gente vai votar como preliminar. Como uma preliminar. Eu achei que dava que pudesse sair por maioria, mas não saiu. Se saísse por maioria diligência, a gente seguia com a diligência e ficava só os votos vencidos. Então, fica rejeitada a proposta de diligência, e aí nós vamos ter que votar pelo mérito, né, com base nos elementos disponíveis. Então, o relator propõe dar provimento. Tem uma divergência do Paulo de negar provimento. Então, eu vou colher agora os votos para quem, né, não se manifestou no mérito. Gustavo. Sem diligência e sem outros elementos, eu não tenho direito a acreditar. Então, nesse caso, aí eu tenho que divergir do relator com o devido ajuda e negar provimento. Flávio. Difícil, né? Bem, presidente, eu também, até para manter uma coerência, eu vou acompanhar a divergência do Paulo nesse ponto, deixando bem registrado que, para mim, tinha que converter em diligência. Uma vez superada essa discussão, eu vou negar provimento. Por ausência de provas, tá? A André mantém, né, acompanhando a divergência, né, André? Nem por isso eu voto. Cláudio. Bom, presidente, eu era realmente favorável à diligência porque daria mais certeza sobre o direito creditório do contribuinte. Agora, considerando que no acórdão da DRJ há uma indicação de que ele deveria trazer outros elementos comprobatórios, que não fossem só as notas fiscais, aqui no acórdão diz que deveria ter trazido comprovantes de rendimentos ou outros documentos de prova aptos e idôneos. Como eles não foram trazidos no recurso voluntário, não me resta outra alternativa a não ser negar provimento. Então, eu acompanho a divergência do Paulo para negar provimento ao recurso. Ok. André? Bom, presidente, como eu havia mencionado, eu entendi que a diligência realmente era necessária para realizar algumas confirmações, mas, por outro lado, como a diligência foi rejeitada, eu tendo a concordar com o Ricardo que o presente caso tem fortes indícios de que realmente o direito creditório existe
e que seria realmente o caso de uma prova impossível. Então, voto por dar provimento, acompanhando o relator. Ok. Eu vou acompanhar a divergência, como já tinha manifestado, então vai ficar por maioria. Primeiro, por voto de qualidade, rejeitar a proposta de diligência, tá? Registrando, né, vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio, Cléucio e André, que propunham, né, que votaram por ela. E no mérito, negar provimento por maioria, vencidos o Ricardo, que é o relator, e o André, que dava um provimento. Paulo, você faz o voto vencedor dessa aqui? Ok. Certo? Então, aí o Paulo fica designado para o voto vencedor. Só vou registrar aqui para a gente... Então, item 116. Acabou a pauta da manhã? Acabou da manhã, falta 1 da tarde. E esse seu, Paulinho? É seu? Metagal. Tranquilo. Acho que era Matagal e os caras colocaram ela no... Então, item 116, acordo dos membros do colegiado por voto de qualidade rejeitar a proposta de diligência, vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio, Cléucio e André. No mérito, por maioria de votos, e negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo, relator, e André, que dava provimento. Esse resultado, então, vai se repercutir nos itens 117 a 127 da pauta desta sessão, iniciada às 9 horas. Como nós temos os próximos itens 128 a 131, os itens foram retirados de pauta pela solicitação do contribuinte. Nós vamos encerrar essa sessão das 9 horas do dia 16 de julho e, em seguida, daremos início antecipando a sessão das 14 horas. Então, eu peço o apoio para suspender a gravação para a gente reiniciar na sequência os trabalhos já com a sessão das 14 horas antecipada.